Olá, boa noite. Tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas. Hoje uma live super especial com uma profissional que eu super admiro. E eu vou ficar aqui aguardando mais uns minutinhos para receber a Gisele Maltaca, com uma super história emocionante. E eu sou privilegiada por ter sido convidada pelo Universo Materno para mediar essa live, principalmente nesses dias aí que antecipam a Semana das Mulheres, as nossas conquistas, nossas realizações. Então, me sinto muito privilegiada em poder facilitar e mediar esse encontro de hoje com uma super mulher, com uma mulher super especial e que daqui a pouco ela vai contar a história dela para nós. Vão mandando coraçõezinhos, desejando bastante energia positiva aqui para nossa live. Unitá Cultural Corporal, a Bruna e a Carmela, sejam muito bem-vindas. Luíse Machado, seja muito bem-vinda. A Gi, que eu vou receber daqui a pouco com muita alegria, seja muito bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E a hora que a Gi quiser entrar aqui comigo, eu já estou disponível e a gente já vai começar a falar um pouquinho desse nosso momento, falando de empreendedorismo materno, empreendedorismo feminino materno. E ela vai contar, a Gi vai contar um pouquinho da trajetória dela para nos inspirar e realmente a gente olhar para a maternidade e carreira por um outro viés, por uma outra perspectiva. Oi, Ariane, seja muito bem-vinda. A Gi já está entrando aqui comigo. Tô entrando. Oi, Gi, tudo bem? Oi, tudo bem? Estão me ouvindo Tudo bem? bem, tô ouvindo sim. Eu já estava dando uns spoilers aqui para as mulheres aqui da nossa rede, contando um Uhum. pouquinho, né, da nossa conversa que a gente teve essa semana, que foi super emocionante. Eu já me emocionei e tenho certeza que tem muita história bonita aí para você contar para nós e a gente se inspirar, né? Uma semana que antecipa a Semana das Mulheres. Então, acaba que a Uhum. gente fica ainda mais sensível, né? Eu não sei você, mas eu já estou super sensível e sensitiva essa última semana aí que antecipa e uns dias antes do Dia das Mulheres. Com Então, certeza. só para contar um pouquinho, né, para quem está aqui nos prestigiando, esse é um movimento do universo materno da Unitá, um movimento de mulheres, mulheres empreendedoras, de uma rede colaborativa em que uma semana uma profissional ela media a conversa e na semana seguinte a outra profissional ela é a entrevista a próxima, né? Então eu fui entrevistada pela Liz há 2 semanas atrás, contei um pouquinho da minha história. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história, a Liz Granato, tá lá na página dela. E hoje eu tô aqui super contente, super feliz de receber a Gisele Maltaca. A Gisele que é educadora, ela é consteladora familiar, sistêmica, e ela vai contar um pouquinho para nós aqui como que ela construiu, né, o empreender dela, como que ela chegou até aqui. Então, Gi, eu queria que você começasse contando para nós se você sempre foi empreendedora, por onde que começou a tua trajetória profissional, até Uhum. a gente chegar nesse momento, né, empreendedor. É. Boa noite a todas e a todos aí que estão conosco nessa noite linda de quinta-feira. Hoje é um dia especial. Hoje, uma das mulheres da minha vida completa 15 anos. E Parabéns para ela, é linda. a minha filhada.
E eu digo que as coisas acontecem em dias muito especiais, né? Quando você me pergunta, Gê, se eu sempre empreendi, na verdade, isso é uma herança que eu tenho. Hoje eu honro e agradeço muito por ela, né? Eu sou filha de um pai vendedor, que não deixa de ser um empreendedor, né? Porque ele Com precisava. certeza. E desde que eu entrei na faculdade, então não era essa a minha meta, vamos dizer assim. Quando eu entrei na faculdade, lá, alguns aninhos atrás, eu escolhi um curso. Eu comecei a trabalhar, fazer um curso que não tinha nada a ver, gente, com isso. Eu fiz engenharia de alimentos. Que bacana. E, E é muito bom conhecer essas histórias, porque quem vê a nossa trajetória, acho que sempre foi assim, que a gente sempre esteve onde isso, está, né? E quando a gente olha para nossa história, você fala, nossa, sério, veio de uma área de engenharia de alimentos. Muito mas eu bom. fiz, eu cursei engenharia durante um ano e nesse mesmo ano eu cursei arte cênica. E como meu pai pagava a faculdade particular, e eu tinha 18 anos, eu queria sair, queria fazer as coisas, falei, como é que eu vou fazer? Então eu fui empreendedora, eu lembrei disso agora. Eu fazia biscoitinhos já manteigados e levava para vender na faculdade. Eu me Que virei delícia. para poder ir para os churrascos e para as baladas dos meus 18 anos. Mas enfim, depois eu acabei me tornando professora, fui fazer uma faculdade de educação física, né? Me tornei professora de academia, gente. Eu era da área fitness, eu trabalhei em academia durante 10 anos. E nesse caminho aí chegou um momento em que talvez não era mais o meu lugar estar na academia como professora, né, como profissional. E eu conheci uma pessoa que falou, vai se inscrever para trabalhar em escola, e fui para a escola. Eu vou resumir bastante aqui. Fui para a escola e lá conheci o meu atual marido, né? Conheci o meu marido. E a partir de conhecê-lo, eu me tornei mãe. E sendo mãe, eu tive uma filha especial, né? Tive primeiro um bebezinho que não se desenvolveu. Depois eu tive a Mariana, o meu cachorro que ia participar da live, ó. Tá ouvindo? Tá super convidado, super bem-vindo. Ele e todos ao redor aqui. Aí eu tive a Mariana. A Mariana, ela nasceu com uma má formação. E a princípio, lá na minha barriga ainda, os médicos diziam não ser compatível com a vida. Eu deixei o tempinho, né? Falei, não, vai. Eu poderia ter feito um aborto, ter interrompido a gestação, mas eu falei, não, ela vai ficar comigo o tempo que for permitido. E foi permitido que ela nascesse e ficasse comigo por mais 8 meses e meio. Nesse decorrer, eu conheci as constelações. A Mariana foi a primeira constelada aqui do meu sistema familiar, onde eu tenho conhecimento. E quando a Mariana faleceu, eu fui querer compreender mais sobre, né? Fui querer conhecer os praquês. Comecei a trocar os porquês pelos praquês. E fui estudar, estudei a psicologia corporal e sistêmica, daí estudei as constelações. Mas vou falar a verdade para todo mundo aqui. Num primeiro momento, quando eu fui estudar, eu fui para me autoconhecer. Eu fui com o objetivo de compreender as razões de tudo que estava acontecendo em minha vida, né? De ter passado pelas repetições, enfim. Mas quando eu conheci o universo das constelações e da ajuda ao próximo e também a mim, a partir de mim eu poder ajudar o outro, eu falei, gente, eu quero fazer isso. É um Olha lá. chamado. A Luísa falou, eu não sabia dessa sua história, tá vendo? E aí eu fui trabalhando junto, né? Oi, Jéssica. Eu fui Hoje fazendo é. junto. Então, eu tinha 2 concursos públicos, né? Eu era funcionária do estado e de um município. E fui fazendo as minhas constelações no final de semana, às vezes à noite. Eu fui aliando isso. Já tinha minha terceira filha, então, né? Contando com o meu primeiro bebê. Tinha a Celina. A Celina, eu gestei a Celina no meu curso de psicologia corporal. E depois, quando eu tinha recém terminado minha formação em constelação familiar, eu engravidei da Estela.
E as coisas foram caminhando para olhar para as minhas filhas, para olhar para a minha maternidade, pelo que eu havia vivenciado com a Mariana, que eu tive uma disponibilidade curta, né? Foram 8 meses, mas eu tinha uma dedicação muito grande para ela. Então, eu olhava para a Celina, olhava para a Estela e falava, eu preciso ficar mais com vocês. E isso foi me aprofundando no estudo das constelações e outros tantos cursos que eu já fiz aí para aliar nesse conhecimento. E o ano passado, que eu falo que apesar de tudo que o corona está trazendo, de todas as dores e sofrimentos, ele tem trazido também muito aprendizado. E aí, no ano passado, eu comecei a aparecer mais nas redes sociais. Em março, já eu comecei a fazer live, quando parou, né? Entramos em isolamento social, eu falei, vou fazer essas tal de live aí. Março não, em maio. Maio, a minha primeira live foi no mês das mães. Convidei uma amiga e fiz com convidadas. Até que um dia uma convidada não pôde, eu precisei fazer sozinha, e aí fui indo, e as coisas foram caminhando, né, no online, e mais. No meio de tudo isso, antes disso ainda, conheci a Carmela, né, conheci as meninas da Unitá. Eu vou resumir tudo, depois você vai me perguntando as coisas. Ótimo. E daí para fechar, vou chegar até hoje, tá? E aí, o que aconteceu? Eu fui tendo mais, fui fazendo os atendimentos, fui olhando para as pessoas e trazendo esse autoconhecimento e essa maneira de olhar para a cura, que eu não falo que é uma cura divina, é uma cura de si mesmo, né? Que a cura mesmo de órgão Sim. não depende da Gisele. E eu, nos meus 2 empregos, assim, lá pelo mês de setembro, quando a Estela completou 2 anos, eu olhei para o meu esposo e falei assim, olha, ano que vem, eu vou pedir licença de um dos concursos. Eu vou trabalhar só 20 horas, vou me dedicar aos meus estudos e tudo, e vamos que vamos. Ele, tudo bem, te apoio, tá joia. Meu marido é super meu parceiro, né? Ele me impulsiona mesmo. Na verdade, ele vai comigo, né? No impulso. Sim. E aconteceram muitas coisas no começo desse ano. Eu precisei escolher. Eu não consegui manter, nem pedir licença de um dos lugares que eu trabalhava. Não era permitido licença, enfim. Aí eu fui pedir a exoneração de um concurso. E foi um movimento que me trouxe muita força também. Né? Porque, E Gi, uma pergunta já nesse exonerou. primeiro momento é como que Oi, foi esse Rude. momento, né? Porque querendo ou não, você tinha algo mais estável, né? Tinha essa segurança que todo mundo diz do trabalho público, né? Como que foi para você se desapegar disso e falar, não, agora é isso que eu quero fazer mesmo e eu vou começar a me dedicar mais à minha carreira enquanto empreendedora? Isso, então. Foi um movimento, igual eu disse. Quando eu pensei lá atrás, né? Falei, eu ia pedir uma licença. E a gente tem um direito de licença sem vencimento. Mas o universo, olha lá, o universo materno, eu dizer até isso mesmo. O universo foi realizando movimentos para que as coisas fossem de outra forma. Mês de janeiro, eu estava de férias, eu voltaria a trabalhar no local onde eu trabalhava, ali um pouquinho antes do retorno das aulas. E aí eu fui conversar, então eu voltaria a trabalhar na escola, mas os meus horários não tinham compatibilidade. Eu não conseguia trabalhar nos dois, manhã e tarde, assim. Não ia dar. E aí, por conta de uma lei, algo que aconteceu, aí a pessoa responsável olhou para mim e falou: eu não consigo te dar licença. Por mais que eu queira, a lei não me permite nesse momento. Enfim, eu não fiquei questionando, porque eu fui sentindo, eu falei, gente, o movimento está acontecendo, o movimento está Tenho indo. que acreditar nesse É, movimento. e eu agradeci, né, num primeiro momento, assim, eu falei, poxa, o que estão querendo me dizer, né? Agradeci, senti uma leveza, assim, uma gratidão imensa mesmo pelo município onde eu atuei durante 10 anos, porque foi uma história, minhas 3 filhas nasceram lá, né? Agradeci, falei, poxa, agora eu vou fazer
por eles também, por tudo que eu aprendi, eu também vou poder levar. E fui lá e fiz. E na questão de estabilidade, de segurança, eu também consigo fazer isso comigo mesma, né? De estar segura. E eu quero hoje trazer isso para as minhas filhas. Porque Excelente. dentro de tudo que eu estudo, eu sei que a ausência materna ou paterna pode trazer alguma insegurança para elas. Ainda mais agora, né? Em tempos de isolamento, em que elas ficam. Então, Sim, eu estar ali com elas, eu poder acompanhar o estudo mesmo e tudo mais, isso eu olho para a Karina, minha filha, ela fala assim, hoje você que vai fazer a tarefa comigo? Então, é diferente. Não quer dizer que eu seja a mãe 100% presente toda hora. Não é possível também. Mas eu tenho essa disponibilidade. Hoje, sim. eu empreendo o tempo todo, né? A gente, quando é empreendedora, a gente precisa pensar nisso 24 horas por dia. Mas que eu tenho, dentro da caixinha ainda, são só 20 horas semanais. Então, essas 20 horas Uhum. da minha semana, eu ainda tenho um trabalho público. Mas as outras, eu posso ir encaixando dentro do que é possível como mãe, esposa, Lindo. mulher, enfim. Uhum. E E eu sou Gi, nova nisso, né? Nesse movimento aí mais sim, forte, eu sou bem recente, ó. Eu comecei dia 1º aí, que eu tô só com 28. olha. E as coisas vão acontecendo, você vai percebendo, né? O universo vai nos conectando com outras pessoas. E uma pergunta para você, Gi, no sentido assim, numa fase inicial da tua carreira, você começou para se curar, né? De algo que realmente ainda estava doloroso. E tem uma frase que para mim me marcou muito ao longo dessa minha trajetória também, materna e infantil, que é que a gente oferece para o mundo aquilo que às vezes nos falta. Faz sentido para você também essa frase? Porque quando Nossa, eu até me iniciei minha arrepiei, ó. carreira empreendedora, eu também tive a dificuldade, né? Eu, como hoje, consegui consolidar minha carreira como consultora de recolocação profissional, como job hunter, mentora de carreira. Mas quando eu passei pela minha trajetória ali de dúvida se volto para o corporativo, não volto, sentia todas aquelas dores do retorno da licença maternidade, aquela angústia. E depois, quando eu fui fazendo os meus movimentos e fui sentindo que eu poderia oferecer um pouquinho, né, aliviar um pouquinho da dor dessas mulheres que voltavam da licença maternidade e mostrar para elas uma esperança de que, olha, não é porque você é mãe que você precisa abrir mão da sua carreira e que a gente consegue, pode buscar e encontrar a nossa jornada, encontrar o nosso propósito, entender por que que a Uhum. gente faz o que faz com tanto amor, com tanta Nossa, paixão. tô deixando de lágrima aqui já. Parece que tudo vai se conectando e num primeiro momento, sim, é um momento de desafio, é aquele momento, né, que a gente tem que sair do casulo e parece que demora até tudo isso acontecer, né? Mas quando Sim. acontece, a gente passa por tudo isso, a gente olha para essa jornada e fala, nossa, que bom, porque hoje eu tenho oportunidade de estar conectada com outras mulheres, outras mães e realmente fazer a diferença na vida delas. Você percebe que com você também foi dessa forma? E está sendo, né? Agora mais forte ainda, porque eu, além de ser consteladora, eu sou educadora sistêmica, né? Sou professora de educação física, mas eu tenho a formação como educadora sistêmica. E dentro desse movimento todo, eu tenho muitos contatos de professores, né? Eu tenho muitos professores, colegas de anos aí de trabalho. Foram que, no total, eu trabalho há mais de 15 anos como professora de escola pública. E hoje mesmo aconteceu um movimento lindo desse de expandir o pensamento sistêmico, né? De expandir o que eu vim mostrar aí para as pessoas. Um colega, ele entrou em contato comigo, eu falei, vamos divulgar o congresso, que eu vou participar de um congresso. Ele já botou até no canal do YouTube dele, assim, o movimento. Então as coisas vão acontecendo. E como, acho que a Mela que está aí atrás da Unitá hoje, né? Como a Mela disse, ela saiu lá atrás, em 2018, e até hoje ela não teve não faltou nada. E realmente não falta, Realmente né? não falta. E se a gente olhar porque foi, né? Eu olhar porque eu vivenciei todo o aprendizado que eu tive, todas as experiências que eu tive, tanto com as crianças quanto com os professores, quanto na minha vida de estar no lugar onde eu estava,
eu sou extremamente grata, porque eles me conduziram para o caminho. Foi por conta de estar lá que eu consegui cursar né, as formações que eu tenho, de fazer tudo que eu fiz. E hoje, as mães que me procuram, elas falam assim, como que foi a tua experiência? Né? Como é que você voltou a trabalhar? Como que você ficou grávida depois de ter perdido 2 bebês? Né? Porque eu tive um aborto e a Mariana. Eu falei assim, eu queria muito ser mãe. Era um desejo muito Aham. forte. E eu sabia que ia dar certo. E depois de conhecer as constelações, então mais ainda, eu entendi os Uhum. emaranhados, né? Sim. E esse movimento de voo, eu vou falar uma coisa que aconteceu. Eu já vinha conversando aqui em casa, né? Como eu falei, ano que vem mamãe vai ficar mais tempo com vocês. Eu vou falar, vou chorar. Ano que vem a mamãe não vai mais acordar vocês às 6 da manhã, no frio, para levar vocês para a escola, né? E realmente, ano passado não precisou, né? Mas eu não queria mais isso, não queria mesmo. Porque eu voltei lá na minha infância, que eu com 6 anos, só comecei para a escola com 6 anos. Minha mãe pôde ficar comigo todo o tempo. Mas eu sofria tanto para acordar cedo, né? E eu dizia isso para É. minha filha. Então, o dia que eu fiz o movimento de ir lá no RH e fazer todos os processos, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que aconteceu foi a Celina olhar para mim. Você conseguiu, mamãe? Você Ai, que conseguiu coisa sair? linda, linda. E aí eu falei assim, consegui, filha. Então você vai ficar com a gente de manhã agora? Deixa o caminhão passar. Não tem Eu falei, preço que pague, né, Gi? daí eu falei, vou, filha. Sempre que, né, a mãe só não vai poder ficar os 2 dias que a mamãe precisa ir para outra cidade lá, mas o papai fica nesses dias. Ai, mamãe, como eu te amo. Delícia. Não tem preço que É. pague. Não E existe você me nada. fez lembrar da minha correria, que era assim, eu ia trabalhar, levava a bombinha extratora de leite, porque eu amamentava o Lucas só no peito e só com leite materno ainda. E eu corria na hora do meu almoço, 1h30 até a casa da minha sogra. Não era nem só por amamentar, sabe? Era para ter aquele contato, de estar próximo, era uma correria. E parece que quando realmente as coisas aconteceram lá na empresa e eu saí, e todo mundo falava: Nossa, mas você vai sair da empresa, você tem um cargo legal, você tem um bom salário. E isso eu sempre falava assim: emprego, salário a gente reconquista, a gente confia no nosso potencial e a gente conquista. Mas esses momentos que eu tô passando com o Luca, mesmo que eu tenha outro filho, nunca vai ser igual, né? Então eu acreditava muito nisso também, que as coisas iam acontecer. Eu não tinha clareza ainda de como seria, mas é bem como você disse, assim, quando a gente conhece os movimentos e vai conduzindo para isso, parece que a jornada se torna leve, a gente encara com alegria, encara com paixão, e aquilo que seria um peso se torna algo prazeroso, né? Cada Não, e descoberta na vai junto. carreira vai junto, a gente vai descobrindo coisas novas e vai se superando e vai se empoderando da mulher que a gente é. E isso é muito bonito. Você estava falando, eu anotei uma coisa que veio na hora que eu preciso comentar. E isso, mulheres que estão aqui com a gente hoje, né? Homens também de mulheres. Isso não é que a mãe que trabalha manhã, tarde e noite, que a mãe que não pode ficar com o filho, não é que está errado, não está nada errado com você. Está tudo Não, certo, cada não. uma tem seu movimento. Para mim, Gisele chegou no limite. Né? Eu não podia mais continuar da maneira que estava, porque para mim estava muito pesado. E no meu corpo chegou esse pesado. Né? Para quem me conhece pessoalmente, sabe que a vida toda eu fui mais cheinha. Mas eu estava num movimento de cuidados comigo, mas o peso foi vindo e foi sobrecarregando. Então eu falei, não, peraí, o que eu preciso movimentar? E daí com todo o que eu conheço, com também o apoio das minhas colegas terapeutas, né? Porque eu sozinha eu faço alguma coisa, mas não posso fazer tudo comigo também. Eu fui aceitando e entendendo o movimento do universo. E isso está no nosso corpo. Eu falo isso Sim. sempre para quem acompanha minhas lives, para quem participa dos meus encontros. O nosso corpo, ele conhece a nossa história.
Só ele esteve junto com a gente a nossa vida toda, né? Então, Exatamente. então a gente percebe. E aí, quando você sente que tá leve, E é... isso não significa, né, Gi, que a gente não vai ter frio na barriga, que a gente não vai passar por Não, desafios. não. Eu lembro ano passado, as primeiras lives, meu Deus, para mim, assim, nossa, tem que falar para bastante gente, né, na live, como que vai ser. Mas é aquela coisa, né, tá com medo, vai com medo mesmo, né? É, a gente É, não, às vezes não acerta de primeira, a gente vai se aprimorando no caminho. Eu falo que a gente troca o pneu com o carro andando, né? Porque no começo a gente não tem todas as respostas mesmo, né? E é realmente se permitir dar o primeiro passo. Como que foi para você encarar esses altos e baixos também? Porque tem momentos que a gente também fica com medo, né? Será que estou no caminho certo? Será que tô chegando onde eu gostaria? Será que as pessoas estão gostando do meu trabalho? Você se percebeu isso também na tua jornada? sim, percebi, percebo, né? Eu acho que isso vai acontecer sempre. Eu espero que aconteça sempre. Isso vai estimular sempre para a gente caminhar mais. Essa pergunta que você me fez é assim, essas parcerias. Ter você, por exemplo, ter a Carmela, a Bruna, a Loyola, que é minha amiga, que é terapeuta também, ter todo mundo que já foi para isso, né? Que já fez isso. Agora eu estou aqui também. Ter esse movimento de conversar com quem já passou. É isso que os mentores fazem, né? Isso que a gente é Verdade. mentor. O mentor, ele auxilia, porque ele já andou naquele caminho. Já Eu já passou passei por por essa esse rua. caminho. Ó, cuidado que Verdade. nessa rua tem um buraco, tá? Então, quando você andar 10 passos, ali Aham. vai ter um buraco. Eu já passei por ali e desviei. Então, a gente já passou. Não quer dizer que com você vai precisar cair no buraco. Pode ser que você seja completamente diferente. Mas a gente já teve. E isso estimula, isso ajuda, isso apoia, Sim. né? A gente É porque é se uma coisa que eu sente sempre protegida. escuto muito de pessoas que às vezes vão se aconselhar com alguém que não tá na mesma vibe, né? E daí vai contar ali tudo empolgado para alguém da família, a pessoa fala, nossa, não, mas olha, se fosse você, a gente tá numa crise, né? Então, É. isso que é importante quando a gente se aconselha com um mentor, com uma pessoa que realmente sabe que com vontade, com estratégia, as coisas podem e vão dar certo, é muito melhor, né? O caminho se torna mais leve, a pessoa sabe que tem uma rede de apoio, uma rede que realmente está falando da mesma coisa e que às vezes a gente precisa também, né? Porque quando a gente está numa empresa, a gente tem sempre ali o olhar do líder, da pessoa que está ali, né? Conduzindo a gente para a gente saber se a gente está fazendo um bom trabalho ou não. Mas quando a Uhum. gente é empreendedor, a gente não tem isso, né? A gente que faz a gestão do tempo, a gente que faz gestão de redes sociais, a gente que faz as estratégias da empresa. Então a gente não tem esse tapinha nas costas todo dia, né? Para entender É se a a gente gente, está no é caminho a ou gente, não. é a gente mesmo, E né? como que você enxerga essa rede colaborativa, né? Porque eu conheci a Unitá no ano passado, em meio à pandemia, essa rede de mulheres aí, empreendedoras, que realmente se descobriram durante a É o pandemia, que se faz. uniram no portal para oferecer serviços Uhum. e produtos. Eu mesmo já consumi vários serviços, vários produtos lá da Unitá, e está todo mundo convidado para conhecer a rede Universo Materno. E você percebe que essa rede ela foi importante para a tua tomada de decisão, te encorajou. Sim, nossa, a Bruna e a Carmela e Bruna, elas são minhas irmãs gêmeas, porque eu tenho uma geminiana em casa também, então elas são as minhas irmãs gêmeas. Muito, até porque nós três temos a mesma formação, nós três somos formadas em educação física, né? Viemos da mesma escola, literalmente, da Universidade Federal. E aí, quando eu conheci e eu vi toda a trajetória delas, assim, eu falei, gente, que mulheres, né? Olha o que elas estão fazendo. Elas largaram, né? Não é que largaram, não é que a gente abandonou a escola, que a gente não gosta mais das crianças, que a gente não é. É que nosso propósito, a nossa missão é hoje de um outro lugar. Eu ainda estou, né, 50% de horas em escola. 50 não, só 20 horas. Então, assim, eu consigo. Estou muito feliz até, realizada dando minhas aulas hoje.
porque eu tô mais leve, né? Eu tô com uma carga mais leve porque tá bem distribuído. Mas como que elas fizeram isso? Bem, bem verdade. Que no começo eu falava, nossa, mas não é pouco. Como é que fez? Como é que pode? Ah, a Bruna também tem 21 anos. E a Bruna e a Carmela são aceleradas, né? Elas começaram com um projeto, já colocaram o projeto para Não, rodar elas e são já estavam assim, com outras ideias e já foram conectando até essa ideia das lives, né? De realmente a gente se apoiar uma nas outras para crescer no nosso processo, para crescer em termos de trabalho mesmo, de ter oportunidades. Então, também tem muita gratidão por elas realmente estarem fortalecendo, fazendo essa diferença na vida das mães, das mulheres. Mas isso, gente, isso vem muito do que a gente traz de crença, do que a gente traz de medos, né? Do que a gente vivenciou lá na nossa infância, lá na nossa história. Porque isso que você falou, como que você vai deixar o serviço público? Como que você vai trabalhar com outra coisa, né? Mas você, imagina, você já tem tudo que você precisa. Já tem, eu falo assim, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho pai, eu tenho mãe, por isso eu tenho tudo, que é a frase que a gente usa nas constelações. Eu tenho a vida. E dela eu vou levar, eu vou fazer o que eu sinto que é o meu momento de fazer. Aquela história de que a gente nasce, cresce, fica estacionado num lugar, né? Envelhece, vai, isso. A árvore fica ali, ela nasce, cresce no Sim. mesmo lugar, mas ela se molda, ela deixa as folhas caírem, ela dá frutos, ela vai mudando, ela pode não sair do lugar fisicamente. Ela se expande, Uhum. né? As raízes dela se expandem. Nós também podemos fazer esse movimento, né? Ah, vou Com fazer certeza. diferente. Agora eu não, porque foi muito bom o tempo que foi. Eu sou muito, muito grata mesmo. É terminar um relacionamento, né? Quando a gente termina um relacionamento amoroso, eu olho para a pessoa e falo, poxa, você estava tanto tempo, vocês se davam tão bem, mas mesmo que não tenha sido por uma briga, só não deu mais, não dava mais certo. Uhum. Então, Sim. aceitar que o movimento é diferente, que a gente pode fazer diferente. Eu posso. Eu venho de uma família, até entrou minha. É minha prima, mas já chamo de tia. A minha tia agora. Eu venho de uma família de muitos professores. Do lado da minha mãe, tinha alguns mais distantes. E do lado do meu pai, todas as minhas tias, praticamente, acho que das minhas 5 tias, uma não era professora. Aí essa minha prima, também professora. Todo mundo professor. A gente é todo professor. E aí? Eu continuo sendo professora. Porque enquanto eu estou fazendo os meus Sim. trabalhos, até os meus trabalhos de workshop, os meus grupos, eu acabo dando aula, né, professora? Eu acabo ensinando alguma Sim, coisa. é bem isso que eu ia falar, porque às vezes a gente escuta assim a pessoa dizendo, ah, eu tive uma carreira, mas né, vou começar do zero. E a gente não Uhum. começa do zero, né, Gi? Porque tudo que a gente já passou na carreira, nas experiências, as habilidades que a gente foi adquirindo são essenciais, são fundamentais, são necessárias para a gente chegar onde chegou e elas também nos dão essa sustentação e suporte para seguir daqui em diante, né? Então, o fato de você ser professora certamente te ajuda muito nesse trabalho que você exerce hoje também. Com certeza. E eu escuto isso muito dos meus clientes, das pessoas que me acompanham. A maneira de eu explicar, a maneira que os exemplos que eu dou, que nem esse da árvore veio agora, né? Os exemplos que eu dou quando eu preciso explicar uma dinâmica lá que aparece na constelação, ou uma dinâmica da família, eu puxo para o trabalho da pessoa, às vezes eu estou atendendo uma engenheira, esses dias eu estava até e falei, então, isso é a gente se posicionar no lugar que a gente está. Então, para dar o primeiro passo, eu preciso sentir segurança. Aí, quando que eu senti segurança? Agora eu vou contar aqui quando eu consegui acolher dentro de mim a minha verdade. A minha verdade. Não a verdade do meu papai, nem a verdade da minha mamãe, nem dos meus irmãos. Quem é a Gisele? Quem é a Gisele nessa fila aí? Bom, a Gisele, ela... Oi, Dulce. As pessoas estão chegando. A Gisele é quem? A Gisele é uma pessoa que hoje ela quer ajudar as pessoas a se autoconhecerem. Ela quer ampliar o pensamento sistêmico. Ela quer estar
num lugar onde ela possa expandir, né, o que ela aprendeu. Por quê? Porque ela quer ser conhecida, ela quer ser internacional. Se for para ser assim, vai ser. Mas não, Ótimo! tudo bem, né? Não tem problema. Mas porque isso foi muito bom para mim. Foi muito bom para mim. Transformou a minha vida. Quem me conheceu antes e depois vai assinar embaixo de tudo isso que eu estou dizendo. Então, poxa, o que aconteceu com a Gisele? Tá lá. Então hoje ela quer fazer isso para os outros também. Uma coisa que eu tô lá desde lá atrás para falar aqui, que eu deixei anotado. Quando eu tive a Mariana, né? Então quando eu gestei essa menina maravilhosa aí, minha filha, a Mari, eu conheci muitas mães do universo de crianças com filhos especiais, né? Com filhos ou com uma formação, com alguma síndrome, algum transtorno, alguma doença degenerativa, enfim. O apoio que nós tínhamos entre nós também. Então, eu aprendi já esse apoio entre mães lá atrás, com a Mari, né? Porque quando eu gestei ela, eu conheci uma mãe que tinha uma filha com uma doença parecida. Parecida não, a mesma, mas a malformação dela era até mais grave que a da Mariana. E a menininha já estava com 2 anos. Eu falei, não, eu não vou, imagina, gente, olha que coisa mais linda, essa mãe tá cuidando dessa criança 2 anos, por que eu não vou poder cuidar da minha? Eu vou cuidar também, então me fortaleceu para ela nascer. Com certeza. Então, eu já venho com essa conexão com de mulheres, com essa conexão de mães, desde o meu gestar da Mariana. Tá? Então, é uma repetição agora. Quantas vezes a gente ouvia, né, nas empresas que mulheres são competitivas e, né, e não é uma crença que colocaram para nós de que era isso, porque na verdade eu nunca senti isso. Eu sempre me conectei com mulheres muito sábias, gente que me ensinou muito na minha trajetória, na minha carreira. E hoje a gente não consegue mais ser sozinha, né, dentro do nosso empreender, né? Porque dentro desse mundo, desse universo que a gente vive, quantas coisas a gente tem que aprender, reaprender todos os dias. Uma hora acontecem as coisas de um jeito, tudo tá bem estruturado. Quando eu comecei mesmo o projeto, o ano passado, em janeiro, não tinha pandemia, 2 meses depois aconteceu tudo o que aconteceu. E aí, a todo momento, a gente se reinventa. E quando a gente percebe que tem outras mulheres que já passaram ou passam por isso, né? Você contou aí tua história, que você já se conectou muito antes com mulheres lá com a questão da saúde da tua filha. Eu me conectei com muitas mães, com mais de 40 mães, que os bebês iam nascer na mesma época. Então, quando eu soube que eu estava grávida, eu participei de um grupo de mães, que eram as Mães de Maio, que a gente chamou assim, e que ali a gente fazia essa troca. E aquilo que às vezes eu pensava assim, meu Deus, isso só acontece com o Lucas, só na minha casa que está acontecendo isso. Eu ia lá, conversava com elas e via, não. O Luca é normal, chorar é normal, tudo que está acontecendo está dentro de uma normalidade. E o mesmo acontece hoje dentro da rede empreendedora, né? De mulheres empreendedoras. A gente pensa assim, será que só comigo que acontece isso? E quando a gente vai conversar com as outras mulheres, a gente acaba tendo mais coragem, se acalmando, ficando mais conectada ainda com aquilo que a gente faz, porque, ok, tá tudo dentro de uma normalidade, né? Todo mundo já passou por altos e baixos, vamos continuar passando, porque dentro dessa jornada aí, a gente nunca vai saber o que tem na curva adiante, né? Mas que bom que a gente tem umas às outras para nos apoiar nesses momentos. E as mulheres, elas têm uma força de ajuda, de apoio, até na segunda nosso dia, né, Dia Internacional da Mulher. Tem uma frase do Bert Hellinger, que ele diz, eu vou falar o resumo, né, que eu não sei direitinho a frase 100%, talvez esqueça uma vez. Quando uma mulher resolve se curar, ela não se cura apenas a si própria, mas sim a toda a linhagem. Então, todos que vão vir depois, e até aquelas que estiveram antes, recebem essa liberação. E isso é muito lindo, porque se a gente está numa roda, um grupo de mulheres que se apoiam, uma está olhando na outra, talvez aquela sua fragilidade, que nem percebeu que tinha. E também enxerga na outra a sua fortaleza. Né? Fala, nossa, mas eu também tenho isso, né? Desperta uma potência. Mas uma coisa eu preciso falar, Giovana.
eu sou muito grata a todas as mulheres, sou grata à minha mãe, às mulheres que vieram antes de mim, mas nós precisamos olhar também um pouco, olhar para esses homens que vieram trazer a vida para nós mulheres. Alguns homens têm Exatamente. algumas questões aí que a gente não é o tema da live hoje, mas eles Uhum. fortalecem, né? Os homens, seja o meu pai, seja o meu avô, quem veio. Minha vida só chegou porque tinha um homem. Mas eles, talvez eles falem isso, que vinha deles nessa frase. Ah, mulher não é competitiva, não é competitiva, é muito competitiva, é muito competitiva. Porque eles tinham essa. O que será que acontecia, né? Se a mulher se destacar, o que vai acontecer comigo? É, E não precisa ter. não precisa. Não precisa. É o equilíbrio. Os dois são Sim, a gente iguais. pode somar, né? Yin e yang, né? Yin e yang. A gente se completa. A gente nós mesmo, mulheres, nós temos o nosso masculino, o nosso feminino. Então, não precisa ter isso. Mas isso vem lá das histórias da ancestralidade, vem lá do que era necessário para que eles se posicionassem assim, as mulheres de outra maneira. Enfim, hoje eu sou muito grata a todas que me apoiaram e me ajudam até hoje. Né? Às vezes eu ligo e falo, o que, que eu faço agora? Né? Como que eu me viro, né, para agendar o evento? Eu tinha essas dúvidas. A Carmela, por exemplo, a Unitá. Vou contar como que a Unitá chegou na minha vida. Um dia ela entrou em contato comigo, queria agendar uma constelação e eu falei, olha, eu vou ver a data disponível do espaço onde eu faço. Daí ela, mas para mim seria bom no tal dia da semana, acho que era uma quarta-feira. Aí eu falei, na quarta-feira, mas eu tenho espaço. Ou eu perguntei se ela tinha. E aí a gente foi fazer a constelação lá na Unitá. E aí surgiu essa parceria, né? Tão linda aí. Então, não é competição, né? É colaboração. A gente não vive mais no universo competitivo. Nosso pensamento não é para Não. ser mais cartesiano, e sim um pensamento complexo, que é o pensamento sistêmico. E dentro do grupo, né? Cada uma tem suas habilidades, suas competências. Uma domina mais um assunto, outra domina outro. E eu fico super feliz ali de ter contado com várias das meninas já em vários assuntos que eu precisei, né? E a gente vai se complementando, aos poucos a gente também vai indicando para outros profissionais que também precisam daquele trabalho, daquele serviço, Sim. né? Eu mesmo já no, contando um pouquinho da minha história com constelação, muita coisa mudou na minha carreira depois que eu fiz, porque tinha algumas Uhum. coisas que também não estavam muito certas, em termos de hierarquia mesmo, de ordens sistêmicas, e eu vi o quanto isso foi importante para minha carreira, né? Importante para o meu empreender. Então, eu fico muito feliz de saber que tem várias mulheres aí que estão se complementando hoje, buscando esse apoio e também fazendo essa troca de serviços mesmo, né? De se eu não Isso, conheço de um assunto específico, eu vou ver ali na rede quem são as mulheres que realmente dominam desse assunto para eu colaboração. pedir ajuda, Isso é a para eu recorrer colaboração, a elas. né? Sim, É, a cultura do pensamento sistêmico, ele traz isso. Ele tira a competição para a colaboração. Eu sou consteladora, Patrícia Loyola é consteladora, a Andressa, acho que está também no grupo, também é consteladora. Não, mas daí tem 3, 4 no mesmo portal, eu tenho uma dinâmica de trabalhar, cada uma delas tem outra, sim, e voltando, eu sempre vou citar Bert, né? O Bert Hellinger fala, o constelado encontra o constelador certo. O é cliente verdade. vai encontrar o mentor certo, vai encontrar o cabeleireiro certo. Isso é A uma gente coisa que faz eu sempre ouvia, de tá, mas e daí eu vou começar meu serviço, e vai que as pessoas não gostem, e vai que vem o cliente errado, e aos poucos eu também fui entendendo que a não, vem Sabrina. aqueles que precisam vir, né? Uhum. Aqueles que se conectam, aqueles que realmente, porque não são todos os clientes que vão se conectar com uma, com outra. Às Isso, vezes é com você, às vezes não é com você, e tá tudo bem, tem mercado e para tá tudo todas. certo. E às vezes é o cliente que eu tô pronta para atender também.
Porque quando eu vou trabalhar com terapia, com esse olhar de cuidado, eu preciso ter passado, pelo menos, entendido algumas coisas em mim e também ter uma experiência. E às vezes chega um cliente que é justamente aquele que vai te apoiar, nossa, tô atendendo a pessoa que parece que está fazendo alguma coisa, não é que sempre seja, tá? Mas às vezes reflete alguma coisa da minha vida. E aí eu Sim, sei conduzir melhor, eu vou saber como orientar, e quando é terapia. Mas na constelação, o movimento que aparece ali é que precisava ser com você, ou precisava ser com a outra. Então, a Neuza está aí também, ela fala, minha consteladora. Porque a gente se entendeu. Poderia ser que comigo ela tivesse feito e não tivesse dado certo. Teria ido para outra. uhum, Tá? Então, sim, é um movimento. E eu sou muito grata que tenham muitas, né? Porque quanto mais pessoas estiverem nesse perfil, mais pessoas serão beneficiadas com essa sim, abordagem linda, né? Que não é exatamente. igual no teu trabalho. Você é muito boa no que você faz, mas tem outras pessoas que são tão boas quanto você e tá tudo bem, Exatamente. né? E Gi, conta para nós aqui o que você faz, aonde que você atende, se atende num consultório, se está atendendo online, como que estão os seus atendimentos? Então, agora, nessa semana em específico, né? Então, para quem é aqui de Curitiba ou do Paraná, a gente está em lockdown, então a gente não pode atender presencialmente. Mas eu faço atendimento presencial e online, individual e em grupo. Tá? Quando tem grupo, desde que começou o isolamento, os grupos são reduzidos. E olha lá, ela escreveu, vou ler ali. E foi, Minha consteladora foi, maravilhosa. e foi muito tempo até encontrar você, viu? É o caminho. Chegou na hora que tinha que chegar, né? E assim, então, os grupos, eu faço grupos online de constelação, tá? E os atendimentos também podem ser feitos nesse momento dessa forma. Mas eu tenho atendimento Uhum, não é no espaço, né? Alguns eu atendo na Unitá, e tem mais dois espaços uhum, também que eu faço atendimento, depende da localização do cliente, assim a gente se adapta. Então, deixa eu falar sobre ele. Eu faço na Unitá atendimentos, atendo na Humana, que é uma clínica lá na Água Verde, e também faço atendimentos agora de educação sistêmica, então um olhar para as crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem, dentro da abordagem da constelação, né, das leis sistêmicas, no pertencer, que é um espaço de acolhimento pedagógico, não só para crianças, adolescentes e adultos, e idosos também, tá? E eu queria fazer um convite, posso fazer convite? claro, fique super à vontade. Tá, então assim, nesse domingo agora, dia 7 de março, que é outra data de outra mulher da minha vida, só que essa só vai completar 98 anos. Nesse domingo, é aniversário da minha avó, e como é véspera do Dia das Mulheres, eu escolhi para fazer um encontro de olhar, honrar e reverenciar o feminino do nosso sistema. Tá? Então vai ser um encontro de 1h30, onde nós vamos olhar para as mulheres, todas vão constelar. Vai ser uma constelação coletiva, né? Que Então, todos, bonito, Gi. todos que estiverem presentes, e não é só para as mulheres, os homens também podem participar, porque os homens têm mãe, têm vó, bisavó, né? Tem esposa, mas é do sistema deles. Então, eles vão olhar para trás e vamos fazer um movimento de reverência para as mulheres. Na próxima semana também eu já vou estar lançando, para quem está ainda, tá? Com esse frio na barriga, assim, ai, não não vou, para onde eu vou, quando eu vou, eu vou lançar no meu perfil do Instagram, vocês fiquem de olho lá. Eu acho que já é a quinta edição do Olhando para Minha Vida. São 4 encontros onde a gente trabalha desde intraútero, lá desde a infância, até relacionamento, trabalho, profissão. Tá? Então eu faço um passeio pela nossa vida, pela sua vida, dentro do olhar da constelação. São grupos reduzidos, um grupo de no máximo 8 pessoas. É um grupo, mas é com um olhar individual. Tá? Então,
quem ainda tiver alguma dúvida do que fazer, vem participar desse movimento aqui, que é bem forte. Viu, Que Giovana? bonito. Eu vou sim. Tô louca. Depois a gente vai conversar ali, porque eu tô louca para participar também. Tá joia, querida. Eu quero E Gi, como agradecer. mensagem final, o que você deixa aí de mensagem para as mulheres que estão pensando em empreender, que estão com aquele friozinho na barriga? Qual que é a tua principal dica aí para elas realmente darem esse primeiro passo e começar o empreender delas? Eu vi que chegou uma pessoa aqui bem linda, a Heloísa. Ela, ela é uma das que voaram também. Ela fez alguns movimentos de constelação e ela foi para outro caminho, né? Não para outro caminho, ela acrescentou no trabalho dela o pensamento dentro da perspectiva sistêmica. Né, Heloísa? E tá ali, ó, dando parabéns. Oi, Pati. Então, o meu recado para a gente concluir aqui, né, nosso encontro. Ai, tá tão bom, né? Podia ficar até. Foi, passa tão rápido, né? Basta. É, é que vocês acreditem em vocês. Permitam-se. Eu falo, você permita-se, porque tudo que a gente precisa, todas as respostas que a gente busca estão dentro de nós. Mesmo que seja aquelas respostas que vêm lá da sétima geração, elas estão com a gente, tá? Então, Uhum. se permitam, acreditem e ouçam o seu coração e sintam no corpo. Sintam o corpo. Eu aprendi a ouvir e a sentir. E parece que é redundante, o Léo Costa, que é um dos meus mestres, ele fala, parece redundante dizer sinto o que você está sentindo, mas a gente faz muitas coisas com o nosso corpo, com as nossas sensações, e não percebe. Então, permite, né? Vou tomar uma decisão. Como que eu me sinto se eu estiver nesse lugar dessa decisão? Ai, tá tudo bem, fico leve, tranquila, meu corpo parece que tá tudo. Então, é a decisão certa. Se ainda tiver alguma coisa te prendendo, vai olhar para ela, acolher, reverenciar, entender, e depois volta para onde você quer ir. É isso. Sim, para, respira, né? Não pira, porque no Uhum. início vem também bastante ideias, né? E às vezes, né, no calor do momento, a gente quer fazer tudo muito rápido, quer que o retorno venha rápido. Isso, Então, não. realmente é parar, escutar, porque realmente sempre a nossa intuição ali tem muita coisa para nos dizer e é só silenciando mesmo para a gente ouvir aquilo que realmente faz sentido. A Paty colocou ali, ó, que ela fez a primeira edição do Olhando para Minha Vida. Conhece a Patrícia Loyola, né? É que ela Não tá com o nome do... conheço. Não? Ela tá com o nome do filho dela ali, ela tá do João Vitor. Ela fez Ah, a primeira, sim. ela fez a primeira edição. Olha lá, a Jéssica já fez. Aí, ó. Então, vários Olha cases aí, aí ó. de sucesso Tem, que tem. participaram e que podem dizer o quanto foi importante. Tanto, Que bom tanto essa e participação. já teve, a Patrícia fez a primeira edição que foi presencial, né? As outras, fiz duas Uhum, edições do presencial. As outras todas foram no online, mas a força é a mesma. E a gente uhum. pode cair, a gente levanta, né? A gente vai de novo, e tenta e vai. Vamos carregar a nossa criança dentro de nós aqui. Vamos despertar a alegria da nossa criança, porque criança cai, levanta, cai, levanta, tenta. Já Vamos pensou se desistir, desistisse? né? Exatamente. A gente já está carregando quantos adultos no colo ainda até hoje. Então, não vamos mais permitir que crenças, que frases limitantes, né, nos bloqueiem. O que eu ouvia tanto Uhum. isso a gente pode deixar lá. Ali fez a constelação do presencial também. Muito bom. Vários clientes super especiais aqui com a Clientes e gente. Muito amigas, né? bom. Tem algumas aí que eram minhas amigas, vieram ser minhas clientes e continuam minhas amigas. A Libosso é da época, uma das mães lá da época da Mariana, de apoio, nós nos apoiamos. Que bonito. Gi, obrigada pela tua presença, por contar a tua história, por abrir o teu coração. Fiquei aqui super feliz de ouvir tudo que eu ouvi,
já estou curiosa, depois a gente vai conversar ali sobre os teus eventos, quero muito participar. Para quem ficou curiosa e quer participar, são todas muito bem-vindas. É só seguir lá o perfil da Gisele Maltaca. E quem quiser conhecer um pouquinho das empreendedoras do universo materno, se conectar com os produtos e serviços, que tem coisa linda, né? Tem coisa. Elas são muito criativas. Muito, muito, Sim. muito criativas. É só entrar lá no portal Universo Materno, conhecer um pouquinho dos produtos e serviços, e a gente vai se sentir Uhum. muito prestigiada se você puder é, consumir um pouquinho, né, desses trabalhos que são feitos com muito amor, com tanto carinho, porque ali tem um propósito, tem toda uma história por trás de cada produto, de cada serviço. Então, eu te convido a conhecer alguns desses produtos e serviços e se conectar aí com esse grupo. E também, se quiser participar enquanto empreendedora, também quiser tirar dúvidas Isso. comigo, com a Gi, ou mesmo com a Bruna, com a Carmela, é só entrar lá no Unitar Corporal, que você consegue ter todas as informações por lá também. Isso. Vamos junto, mulher. E Muito domingo obrigada. venha. Venha domingo. Muito obrigada, Gi. Obrigada a todo mundo Tá que bom, participou querida. aqui com a gente. Sucesso para todos vocês. Quero ver Daqui vocês 15 dias é empreendendo também, comigo, olha tendo lá, ó. muito sucesso. Isso, Tá agora bom. a próxima é com a Gi. Esse é o que vou entrevistar. A Unitá colocou ali, ó, www.portaluniversomaterno. E ele apareceu. .com.br. Isso. E aqui no perfil do Instagram é @Unitá Cultura Corporal. Ok, gente? Isso, Vamos seguir, exatamente. divulgar para as mulheres que as empreendedoras venham junto. E é só alegria, é só amor. Muito amor envolvido. Obrigada, Gi. Obrigada, Gi. Querida, Obrigada a todas vocês que participaram com a gente. E ficamos à disposição aí, super curiosa já para assistir a live da Gisele Maltaca. Super ai, beijo. com certeza. Beijo, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.